Muito boa noite, minha Paraíba. Estamos ao vivo, começando mais um Frente a Frente. Eu sou Luiz Torres e você está no lugar certo, na TV Arapuã, segunda-feira à noite, para acompanhar mais um Frente a Frente. O nosso convidado de hoje assumiu recentemente a responsabilidade de conduzir a Secretaria de Administração do Estado da Paraíba. Eu estou falando do jovem Tibério Limeira, que está conosco aqui nessa noite. E hoje ele recebeu aí, oficializou mais uma responsabilidade, além da questão administrativa, de conduzir o diretório do PSB aqui em João Pessoa. Quais são os sinais que essas duas responsabilidades nas mãos de Tibério Limeira estão querendo comunicar à Paraíba? Você vai ficar sabendo disso a partir de agora. Frente a Frente está no ar. Secretário Tibério Limeira, presidente do PSB de João Pessoa, Tibério Limeira, muito boa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui no Frente a Frente, viu? Torres, eu agradeço o convite, é um prazer estar participando com você do Frente a Frente aqui pela primeira vez. Já estivemos juntos no seu outro programa, na rádio também, enfim, de outras jornadas, mas é um prazer estar aqui no Frente a Frente, um programa extremamente conceituado. Obrigado. Com uma audiência extremamente qualificada também. E eu fico muito feliz de estar aqui para a gente conversar um pouco sobre gestão, sobre política, enfim. Fazer desse bate-papo de hoje à noite um momento agradável e com informações para quem está nos assistindo. É exatamente isso. Aproveitar e cumprimentar o nosso telespectador que acompanha o Frente a Frente, me aborda aí nas ruas, dizendo que acompanha toda segunda-feira, está lá ligado para pegar aí as informações com os nossos convidados. E você, telespectador, até no final do programa, se caminhar em algumas perguntas aqui para o secretário de Administração do Estado, para o presidente do PSB, a gente tenta encaixar aqui dentro da nossa conversa. Bom, secretário, você tem quantos anos? Vamos começar aqui. Você tem quantos anos? Qual é a sua idade? Só para a gente ter uma noção. Porque você já tem uma trajetória ali de mais de 10 anos em gestão pública. Conta um pouco do Tibério Limeira ao longo dessa política e da gestão pública. Então, eu tenho 38 anos, completei agora fevereiro de 2023, 38 anos e graças a Deus e as oportunidades que tive, e também não posso usar de falsa modéstia, mas ao trabalho também que desempenhei, já ocupei algumas funções públicas. Quantos cargos, quantas secretarias você já... Eu comecei lá atrás, na gestão pública, em 2005, na Prefeitura de João Pessoa, ainda ocupando funções, digamos assim, que não estavam nos primeiros escalões, mas contribuindo com a formação do orçamento democrático aqui em João Pessoa. Em 2010, eu tinha 25 anos, fui alçado... São 18 anos desde então, é isso? Ao todo. Exatamente, são 18 anos ao todo. Em 2010, há 13 anos, aí sim, minha primeira experiência como secretário. Fui alçado ao posto de secretário executivo do orçamento democrático do município de João Pessoa, na gestão do saudoso prefeito Luciano Agra. Então, tive a oportunidade de estar à frente desse instrumento importante, de uma secretaria executiva. Em 2012, assumi a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer do Estado, na gestão do ex-governador Ricardo Coutinho, e lá permaneci até março de 2016. Sendo que entre 2015 e 2016, além da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, eu também estive à frente do Empreender Paraíba, da Secretaria Executiva do Empreendedorismo. Então, fiquei acumulando 2 secretarias durante 1 ano e 3 meses, também na gestão estadual. Uma oportunidade importante, porém, muito trabalho naquela época, porque eu dava expediente uma de manhã, ia para outra de tarde, tinha que usar o terceiro expediente aí para poder dar conta dessas responsabilidades. Em 2016, deixei o governo e me candidatei a vereador aqui em João Pessoa, graças a Deus, uma candidatura bem sucedida, tive 5.399 votos e ganhei a eleição. Fui o 8º mais votado à época, dentro de uma bancada de 4 integrantes do PSB, inclusive, né? E em 2020, no último ano do mandato de vereador lá na Câmara, fui convidado pelo governador João Azevedo para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Humano. E à frente da Secretaria de Desenvolvimento Humano, nós primeiro enfrentamos, logo de cara, eu cheguei em janeiro de 2020,
Quando foi em março, estourou a Covid-19, a pandemia, né? Então, com 2 meses de secretaria, ainda pegando o ritmo e me adaptando àquele processo, nós tivemos que tomar decisões difíceis e, ao mesmo tempo, tivemos que implementar diversas ações na área social, na área da assistência social, da segurança alimentar, para que os movimentos que foram feitos pelo governo necessários no sentido de diminuir a circulação de pessoas tivessem um impacto menor na situação da questão da vulnerabilidade social, das pessoas que estavam sofrendo ali com os naturais reflexos na economia que nós estávamos sofrendo naquele momento. E ali nós tocamos diversas ações emergenciais importantes e também tive a oportunidade, à frente da minha gestão, implementar o programa Tá na Mesa, que foi um programa hoje reconhecido aí, inclusive fornecendo a experiência para outros estados também. Já tivemos aqui o Pernambuco, o Espírito Santo, entendendo Tá na Mesa para poder guardar das devidas proporções, replicar nos seus estados. Também implementamos o Paraíba que Acolhe, que é o programa que atende os órfãos da Covid-19, entre outras ações, um leque de ações lá na Secretaria de Desenvolvimento Humano. E tive a oportunidade também, agora em 2022, de participar, junto com outros companheiros e companheiras, da coordenação da campanha do governador João Azevedo, uma campanha vitoriosa. E agora, em início de fevereiro de 2023, assumi a Secretaria de Administração. Então, essa é a minha trajetória nas funções públicas, que passa pela gestão e passa também pelo Parlamento Municipal, né? Bom, um resumo dessa sua trajetória aí, primeiro a gente pode perceber que você, de certa forma, atuou ali e atua até como coringa, do ponto de vista de ter atuado em várias pastas com suas diferenças e distinções. Agora, me corrija se eu estiver errado, para a Secretaria de Administração, sem desmerecer naturalmente nenhuma das outras pastas e responsabilidades pelas quais você assumiu, mas me parece que é ali uma pasta ou um espaço talvez o maior, talvez de maior complexidade e de maior responsabilidade, como se você estivesse numa gradação, subindo ali o degrau e chegado à Secretaria de Administração. Essa composição, como eu disse no início do programa, ela quis comunicar algo também, além da reforma que o governador fez e mexeu ali em umas peças internas, colocar Tibério Limeira como secretário de Administração do Estado, e a gente vai conversar sobre a secretaria, tem ali uma inspiração de também política? Bom, veja bem, eu acredito que, por mais que a gente tenha valorosos quadros técnicos, todas essas funções de secretário de Estado são funções políticas, acima de tudo, né? São funções de confiança, e onde a gente precisa ter o mínimo, pelo menos o mínimo, de traquejo e de capacidade de articulação política. Mas, sem dúvida, lógico que o recado que uma nomeação de Tibério Limeira para a Secretaria de Administração vai passar, só quem pode responder isso é o governador, porque foi ele que mexeu as peças do tabuleiro na gestão estadual e tomou essa decisão. Mas é claro que indo para a SEAD, a gente também acabou naturalmente estreitando ainda mais as relações com a classe política do Estado. Com prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras, todo vim de lá agora, inclusive, vim direto para cá. Todos os dias a gente recebe deputados, deputadas, enfim, nossa base de apoio para que a gente possa naturalmente encaminhar os pleitos que esses agentes políticos trazem. Bom, como eu disse, eu acho que o governador pode responder melhor essa pergunta, mas eu entendo como um processo natural de reoxigenação do governo e também de aposta em novos quadros, né? Naturalmente. E também, naturalmente, de valorizar os companheiros e companheiras que estiveram junto ali nos momentos difíceis e contribuíram com aquele processo de 22 e com o sucesso da gestão, porque, afinal de contas, Luiz, o que foi avaliado pela população, o time que foi avaliado pela população, e que e a partir dessa avaliação fez com que o governador fosse reconduzido, primeiro, a imagem do governador e a sua capacidade de gestão. Mostrou que nos momentos mais difíceis, como a pandemia, naturalmente foi o desafio maior que nós tivemos nesse primeiro mandato, se mostrou um grande gestor sensível, sem esquecer das políticas sociais e tocando obras importantes no Estado. Então isso é importante. E junto a ele tinha um time por trás também, fazendo com que essa máquina, essa engrenagem não parasse. Então foi exatamente esse time que esteve integrando o governo até 2022, foi o time que foi avaliado para que a recondução acontecesse. Então, naturalmente,
Eu acredito que à frente da Secretaria de Administração, da Secretaria de Desenvolvimento Humano, dei minha contribuição nesse processo e o governador entendeu que era importante eu contribuir em outro espaço, até porque também eu entendo... Mas não era também... qualquer outro espaço, era a Secretaria de Administração, que é considerada a prefeitura de um governo. E por isso que eu agradeço constantemente, agradeço pessoalmente e publicamente ao governador pela confiança reiterada que ele demonstra ter em mim e no meu trabalho. Porque, afinal de contas, também a gente está formando... com essas oportunidades, uma safra de gestores públicos acima de tudo, né? Não só com capacidade política, mas com capacidade de gestão. Você veja, eu não preciso ser um professor de educação física para fazer um bom trabalho na Secretaria de Esporte, né? Eu ter sido um ex-jogador, alguma coisa desse tipo. Inclusive, quando cheguei lá, à época, fui olhado com muita desconfiança, mas acredito que deixou... Sua formação é contador, né? Sou contabilidade. Acredito que dei uma contribuição na Secretaria de Esporte, dei uma contribuição no Empreender, dei minha contribuição na Secretaria de Desenvolvimento Humano sem nunca ter sido assistente social, né? Sido assistente social ou algum curso correlacionado com a política de assistência. E acredito que na área de administração, até por ter, de certa forma, a ver com a minha formação, também deixaria a nossa marca, né, nesse processo, sempre sob a orientação do governador João Azevedo. Agora, secretário, eu consideraria um tanto quanto mais verossímil só a narrativa em relação à questão administrativa, se você não tivesse sido oficializado e confirmado também, para além dessa responsabilidade, como presidente da direção do PSB aqui em João Pessoa, sobretudo às portas de uma eleição municipal. Essa indicação representa muito mais do que isso que você está falando, representa que o governador ou o projeto do governador tem em Tibério Limeira um nome e um quadro a ser explorado positivamente para frente? Então, Luiz, eu acho que todos nós, eu disse isso agora na eleição de 22, quem acompanha um pouco dos bastidores da política, percebeu que nós estávamos nos movimentando, eu falo o meu nome, para possivelmente lançar uma candidatura a deputado estadual. Para 2022. E o que é que acontece? No momento certo, que existem esses momentos da disputa, os jogadores do time, sob o comando do seu técnico, no nosso caso é o governador João Azevedo, nosso líder, são naturalmente chamados para que possam, a partir da visão do gestor maior, do líder maior do agrupamento, possam contribuir onde o líder acha que é mais adequado contribuir. Então, você foi sacrificado, então? Houve uma renúncia? Eu não chamaria de sacrifício. Eu jogo para o time. Eu sou um militante do projeto e do partido. Então, naquele momento, o governador de Tibério, sua candidatura é importante, acho que seu nome representa muito para estar na Assembleia, porém, estou precisando de você aqui em outra função. Acho que a gente não pode descontinuar as ações da Secretaria num momento chave como esse e, ao mesmo tempo, sua contribuição na campanha majoritária, sem se envolver diretamente, né, como candidato na campanha proporcional, é importante. Então, eu não podia ter outra resposta para o governador que não seja: governador, eu tô para o jogo, então... Mas é uma renúncia. Se assim o senhor entende, esse projeto de estadual ou outra possibilidade de disputa política fica mais para frente e nós vamos tocar aqui a prioridade de 2022, que é reeleger o senhor para governador. E assim nós fizemos, não só eu, como outros companheiros. Mas isso vai para o caderninho dos gestos. Sim, isso é processo, né? Eu sinceramente não sou uma pessoa, e mais do governador, que recebi dele grandes oportunidades, recebo dele, como eu disse, diariamente reiterada confiança, então agradeço por isso. Eu não coloco isso como uma conta, eu coloco isso como eu diria até como uma obrigação minha, atender um chamado do nosso comandante. Então, isso daí vai para o caderno, não chamaria de caderno do gesto, porque parece que mais para frente será cobrado. Esperaria uma compensação. Mas mesmo você não esperando, de certa forma... compensação porque a gente joga junto, né? Esse time ele se entende pelo olhar e a gente sintoniza e vai para o jogo com muita confiança no que o nosso comandante está direcionando. Então, mesmo não esperando, você, de certa forma, e aí junto com o governador, tem construído uma trajetória de ascensão na política e na gestão do Estado e propriamente na política. E aí, para esse novo cenário, para esse cenário, você já vislumbra, e o próprio governador, se já tiveram conversa, já vislumbra que Tibério Limeira é um quadro e um nome a ser trabalhado a partir de 2024, aí de forma muito objetiva para quem está nos acompanhando, como candidato a prefeito de João Pessoa ou uma indicação a vice-prefeito nessa aliança com Cícero? Então, eu até falei sobre isso hoje de manhã.
no evento do PSB. Exatamente, no evento do PSB, no nosso grande evento de posse das novas diretorias e também da filiação de mais de 70 prefeitos, vice-prefeitos, diversas lideranças de oposição. Um grandioso evento que nós realizamos hoje e é, sem dúvida, o assunto do dia. Então, eu falei sobre isso, Luiz. Eu recebi a missão do deputado Gervásio Maia, presidente estadual do PSB, e do governador João Azevedo, nosso presidente de honra e líder maior do partido aqui na Paraíba, de organizar o partido, reestruturar o partido. Você veja que o PSB elegeu 4 vereadores e eu fui um deles em 2016. Em 2020 não elegeu nenhum. Perdeu representatividade aqui em João Pessoa. Resgatamos agora o vereador Zezinho Botafogo, o vereador Odom Bezerra e também a vereadora Fabíola Rezende. Os 3 já estão filiados ao PSB. A gente vai montar uma chapa competitiva que vai eleger muitos parlamentares aqui na cidade. Então, minha tarefa inicial é essa. Essa questão de que eu fui colocado lá na presidência para, em algum momento, estar numa disputa de vice-prefeitura ou membro de prefeitura, isso a preço de hoje não existe. Meu nome está à disposição hoje para ajudar na organização do partido. Agora também também não vou ficar aqui tergiversando. É claro que já disputei a eleição, ia disputar 2022. É claro que para a disputa política, ou em 24 ou em 26, naturalmente, porque 26 também é logo ali, o nome de Tibério Limeira vai estar colocado. Tá, bom. Agora, sempre deixando claro, eu jogo para o meu time. Então, a depender de como a gente monte o processo para um desses 2 cenários, é que a gente coloca o Odão. Mas, no momento, minha função inicial é, com certeza, ajudar o partido a se recompor em João Pessoa, fortalecer o partido para que a gente possa fazer do PSB um partido grande aqui na cidade, como sempre foi. Tá, bom, exatamente. Então, assim, saindo de você como centro aí da discussão, já pedindo a sua leitura política de partidário, esse movimento que o PSB fez hoje, tem feito há alguns dias, mas basicamente simbolizou hoje com essa filiação de prefeitos e de lideranças, com as novas diretorias, quer comunicar à Paraíba, à classe política da Paraíba, que o PSB inicia uma temporada, uma fase de outras conquistas. É isso, assim, deixar de ser aquele partido que, enfim, ficou ali um pouco no segundo plano, porque não teve candidaturas nas principais cidades, não é a presidência da Assembleia, não tinha o maior número de prefeitos do estado. Vocês hoje estão dizendo à Paraíba exatamente o que com o PSB, Tibério? Então, Luiz, em primeiro lugar, a gente está dizendo que o PSB merece respeito. Não é porque o governador se reelegeu, ou seja, está indo para o seu 2º mandato, que nós estamos encerrando, apagando a luz não está encerrando, apagando a luz e tá tudo resolvido. Cada um vai cuidar da sua vida. Porque estava com esse clima de dizer assim, o governador vai encerrar agora, então o PSB... Exatamente. Esse vai clima desaparecer não existe do mapa. no PSB. O governador tem disposição, inclusive, para trabalhar até o último dia do seu mandato. Lógico, vai depender muito da seja abril, 26, seja dezembro. Exatamente, seja no início de abril ou seja 31 de dezembro. Mas o governador tem disposição e energia, inclusive muita vontade de tocar esse processo administrativo e político que a gente está vendo aí. As andadas do governador no Curibataú, no Cariri e todo esse processo de articulação. É claro que tudo isso aconteceu a partir da orientação do governador, sob as bênçãos do nosso líder maior aqui na Paraíba. Mas o PSB merece respeito. Então, o PSB merece respeito e nós não estamos encerrando nossas atividades. Pelo contrário, se brincar, eu diria que nós estamos apenas começando. Entendeu? Porque o que é que acontece? O partido do governador não tem como não ser, e para nós, o maior partido da Paraíba. Essa é a meta do PSB. Nos tempos áureos do ex-governador Ricardo Coutinho, onde ele estava bem avaliado, o PSB, quando chegou a 53 prefeitos. Na eleição de 2016. Hoje nós chegamos a 72. 72 prefeitos, mais 6 vice-prefeitos, chegando aí a 71. Hoje o Cidadania elegeu 46. Em 2020. Em 2020, quando nós estávamos no Cidadania. Nós chegamos a 72, então é o maior número da história. Certo. Hoje pode dizer que o PSB tem o maior número de prefeitos da Paraíba. Tem o maior número de prefeitos e é o maior partido da Paraíba. Certo. Entendeu? Então isso daí não tenha dúvida. Nós queremos, naturalmente, projetar o PSB para 2024 para que a gente seja maior ainda. Claro que nós vamos querer lançar candidato da maioria das cidades. Certo. Nem todas nós vamos lançar. Vamos compor com os aliados e por aí vai. Então, o recado é esse. Respeito o PSB. Nós não estamos encerrando nossas atividades e nós estamos começando. A gente está reorganizando o partido exatamente para
avançar ainda mais. E esse recado é muito mais para os oposicionistas ou recado até para aliados que estavam pensando, que estavam superando o PSB nesse tamanho? Esse recado é para Paraíba. Isso daqui é para dizer o PSB, isso foi a fala do governador hoje. O programa está na mesa, é PSB. O programa Opera Paraíba é PSB. Travessias Urbanas é PSB. Entendeu? É um programa nosso, que tem a marca de João Azevedo e tem a marca do partido. Então o recado é para Paraíba, é para dizer aqui, nós estamos no jogo e nós vamos aí fortalecer cada vez mais o partido. Tá, dentro dessa lista de 73 prefeitos ao todo, a gente dá uma olhada no mapa da Paraíba e não vê o PSB nos principais colégios eleitorais, ou nas maiores cidades do estado. Essa é algo a se ver assim, não só a quantidade, mas o ponto de vista... Perceber bem, das 10 maiores cidades, nós filiamos 2. Nós tivemos 2 hoje. Já tinha Souza? O prefeito Tairone de Souza, que era do Cidadania, né? Mas do PSB. E o prefeito Majorcida de Sapé, que é a 10ª maior cidade do estado. Mas aí tá fora, João Pessoa, Campina, Patos, Cajazeiras, mas, por exemplo, Santa Rita, Bahia. Bahia, a prefeita já está no 2º mandato. Então vai ter uma sucessão lá. E a prefeita foi nossa aliada também. Então a gente vocês esperam reciprocidade. Filiamos o filho dela hoje do partido lá. Então nós estamos aqui, nós estamos construindo isso daí. Cabedelo, nós também estamos projetando uma candidatura própria lá. A princípio, está começando a trabalhar esse cenário o ex-deputado Ricardo Barbosa. Esteve aqui conosco no Frente a Frente. Que assumiu a Dox e falou muito de Cabedelo aqui. Então nós estamos aí. E, fora isso, de cidades polo, nós filiamos o prefeito Divaldo de Itaporanga e a sua sucessora, a sua candidata à sucessão. Filiamos a prefeita Lorena de Monteiro. Filiamos também o prefeito Jarques de São Bento, que é uma cidade grande lá daquela região de Catolé. E filiamos também a prefeita Eunice de Mamanguape, que também era do Cidadania e veio para o PSB. Também são cidades... São cidades grandes, são cidades importantes aqui da Paraíba. E outras novidades virão aí ao longo do ano, né, naturalmente. Como eu disse, esse processo foi dado a largada hoje, mas esse processo continua. Aí não tem como a gente não ir para João Pessoa e Campina Grande, falar de João Pessoa e de Campina Grande. Qual é a visão para João Pessoa? Hoje me parece que o tom foi um tom de manutenção da aliança com o prefeito Cícero Lucena. Em que base isso está firmado? Assim, se você pudesse dizer, olha... o caminho é de manutenção da aliança. Só se acontecer, quais são as variantes que desviariam o PSB disso? O que acontece, Luiz? No caso de João Pessoa, fala-se muito sobre 2024, mas o fato é que em 2023 nós já temos uma aliança com o prefeito Cícero. Isso é público e notório. O vice-prefeito Léo Bezerra é do PSB. Então, era do Cidadania e veio junto para o PSB. Nós apoiamos o prefeito Cícero sem impor nenhum tipo sem impor nada em 2020. Acho que a contribuição, não só nossa, mas principalmente do apoio do governador do estado naquele momento, foi decisiva para a vitória de Cícero aqui em João Pessoa. E ele foi muito correto com a gente, o seu grupo político, em 2022, atribuindo esse apoio. Empatou o jogo ou alguém está devendo a alguém? Não. Está tudo certo. Porém, as convenções partidárias acontecem em agosto de 2024. Nós estamos aqui em abril de 2023. Então, inclusive, o que é que o governador disse? Eu torço pela manutenção da aliança. Mas ninguém vai cravar nada a preço de hoje, porque falta mais de praticamente 1 ano e meio até lá. Entendeu? Então, assim, não é que precisa acontecer isso ou aquilo para não manter ou para manter a aliança. Porque isso é um processo, primeiro, é um processo contínuo de reciprocidade de gestos, e isso acontece hoje, a gente não tem do que se queixar, e ao mesmo tempo a gente precisa ver qual é o projeto do PSB para João Pessoa. É eleger uma base boa de vereadores, é fortalecer. Isso tudo precisa ser dialogado com a base partidária. É claro que todas as decisões vão passar pelo governador João Azevedo, isso daí não tenho dúvida. A gente está falando da capital do estado. Mas fora o governador, a gente precisa retomar nossos núcleos de bairro para conversar sobre o que é que os nossos militantes estão vendo aí sobre a cidade de João Pessoa. A gente precisa conversar também com os segmentos da sociedade, participar dos grandes debates da cidade, para aí sim, após um acúmulo de discussões das lideranças e da base da cidade,
a gente tomar a melhor decisão em João Pessoa. Então, não é, as pessoas ficam querendo cravar uma situação que nós só vamos confirmar nas convenções do ano que vem. O PSB é satisfeito com o tamanho que tem na Prefeitura de João Pessoa? Eu acho o seguinte, sabe? Quando nós, enquanto cidadania ainda, o PSB, enquanto partido, nem apoiou o prefeito Cícero. O PSB teve candidato em 2020, que foi o ex-governador Ricardo Coutinho. É uma base do governador. Exatamente. Então, o que é que acontece? Nós saímos do cidadania e viemos para o PSB. Então, essa história do tamanho na gestão ainda é muito relativo. Mas é claro que é algo que pode também ser conversado. Né? Bom, tem uma tese que eu quero trabalhar com duas teses que estão dentro das discussões. A primeira é que, garantindo e assegurando a manutenção da aliança com Cícero, vocês iriam para uma guerra fratricida internamente para descobrir quem que vai ser o vice de Cícero. E essa guerra fratricida, ela fica maior sob a condição de que Cícero pode vir a ser um candidato ao governo e deixaria a prefeitura se reeleito, deixando o prefeito do PSB lá. Qual das duas teses não se sustentam ou se conflitam? Isso ainda não entrou na nossa pauta de discussão, honestamente. Agora, o que eu digo e dou testemunho, o nosso vice-prefeito Léo Bezerra tem sido uma pessoa muito correta, não só com a gestão do prefeito Cícero, quanto com o grupo do governador. É um quadro que teve destaque enquanto vereador e por isso, inclusive, foi alçado como representante do governador e do Cidadania à época e hoje representa o PSB na chapa de Cícero. Então, é até deselegante por parte de companheiros de partido, já que ele está lá como vice, né? Ele tem um mandato de vice, a nossa referência lá, falar sobre esse tipo de disputa interna. Eu acho que ele tem todas as credenciais para o caso de manutenção da aliança, de continuar como vice. É claro que isso também passa pelas discussões internas, pela discussão partidária, mas o nosso companheiro e amigo Léo, ele tem feito um grande trabalho e acho que é muito cedo a gente entrar nesse tipo de discussão. Mas vocês engoliriam, vou usar a expressão, ou estão digerindo bem, num caso de reeleição de Cícero, a possibilidade do prefeito ser o candidato do governo? E com apoio do PSB? Ser o candidato do governo... Em 2026? Em 2026. Não, aí já é outra... A gente está discutindo... Aqui nós estamos discutindo 2024, que é uma discussão, como eu disse, nós estamos há 1 ano e 6 meses ainda das convenções, que ainda vai ser maturado. Uma coisa está ligada à outra, né? Eu sei, eu até falei sobre... semana passada, sobre... tem muita água para rolar, como se isso sinalizasse algum tipo de afastamento nosso aliás, algumas pessoas interpretaram como se isso representasse algum tipo de afastamento nosso do prefeito Cícero. Isso daí não foi exatamente isso. Eu quis dizer que ainda tem muito tempo para que a gente possa discutir e para que o PSB tome a melhor decisão. É claro que quando isso for engendrado, quando a gente começar a discussão e as articulações, lógico que a gente vai tratar 2024 e de 26 também, para que a gente possa, naturalmente, juntar os compromissos. Mas sobre essa situação de Cícero ser candidato a governador, primeiro, ele não manifestou ainda nenhum tipo de vontade nesse sentido, e isso também precisa ser levado... Tem outras variáveis aí para serem levadas em conta. Bom, você falou uma frase aí que foi o seguinte, o PSB merece respeito, é o comunicado do PSB para Paraíba, e nós não estamos encerrando nossas atividades. O PSB não está encerrando as suas atividades. Qual é o gesto de abnegação do PSB olhar para o cenário para frente, depois das eleições municipais, e dizer o seguinte, e aí? O governador está para deixar o governo, quem assumiria é o vice Lucas Ribeiro, que não é do PSB, é do Progressista. Então, tem na agenda do partido, olhando para frente, e do ponto de vista político, nem é muito tempo do ponto de vista de você ficar em casa esperando, mas sim, estrategicamente na política se faz aí essas costuras. Vocês olham para 2026 e dizem assim, não, o partido pode chegar ao ponto de uma abnegação de não ter candidato ao governo, pela conjuntura. Isso é possível? Também nós não vamos cravar nenhuma situação nem outra. Eu acho que nós estamos projetando, Luiz, e aí é uma opinião minha. Pessoal. Eu quero fazer esse parêntese para não achar que é uma opinião do governador ou do partido. Ou do partido, até porque, como eu disse, as discussões estão começando. Nós iniciamos um processo de reestruturação partidária. Você veja, mudou a direção, foi recomposta a direção estadual,
foi nomeada a nova direção de João Pessoa, a nova direção de Campina Grande. Isso é um processo. Então, essa discussão nem começou, então não posso falar aqui que o partido deliberou. Porém, o que é que acontece? Nós precisamos acumular força para a gente ter candidato ao governo e ao Senado. E aí, naturalmente, aí é uma opinião minha, mas eu acredito que todo militante partidário deseja um partido forte dessa maneira. A gente ter, naturalmente, plano A, B, C, seja qual for o plano, a gente está pronto para disputar. E isso acontece exatamente agora, nesse processo de filiação e na disputa de 24, né? Tá. Quando você olha para João Pessoa e olha para o Senado dessa disputa, mesmo com a aliança com Cícero Lucena, naturalmente os candidatos da oposição vão querer fazer esse enfrentamento. Quero lhe perguntar duas coisas nesse sentido. Primeiro, como é que você avalia a gestão de Cícero Lucena em João Pessoa? Segundo, é condição, é requisito principal que Cícero esteja na base do presidente Lula para receber esse apoio? Vê bem, o que é que acontece? Em primeiro lugar, a avaliação da gestão. Eu confesso que, lógico, moro em João Pessoa, fui vereador, conheço bem a cidade, mas, naturalmente, nesses últimos anos a gente está muito focado também na gestão estadual, temos viajado muito para o interior e tal, e apesar de conversar sempre com o Léo, também conversar com o prefeito Cícero, eu não me atreveria a fazer uma avaliação aprofundada sobre a gestão, mas pelo que eu observo, algumas áreas conseguiram se avançar na educação, na reforma das unidades de saúde da família, para tentar estruturar melhor essa rede de educação básica. E, naturalmente, como todo governo, isso é natural, existem alguns desafios que precisam ser vencidos. A exemplo da mobilidade urbana, o desafio permanente que vem de várias gestões em relação ao transporte público e por aí vai. Eu não teria problemas, mas chamaria de desafios. Em relação à questão da obrigatoriedade de estar na base de Lula, o que é que eu diria? Em primeiro lugar, o governador João Azevedo foi um dos primeiros governadores a declarar apoio a Lula, mesmo, inclusive, como toda a Paraíba sabe, não tendo esse apoio retribuído para a eleição do governo, né? Já que o presidente Lula apoiou outro candidato, foi o senador veneziano, no primeiro turno. Aí veio nos apoiar no segundo turno. E mesmo quando estávamos no Cidadania, nós sempre nos mantivemos nesse campo mais ideológico, que a gente chamaria de centro-esquerda, né? O campo democrático popular, o campo progressista. E aqui na Paraíba, a gente percebe que as pré-candidaturas mais fortes que despontam estão num campo de centro para a direita, a maior parte mais na direita. Então eu não diria que é uma obrigação estar afiliado a um partido da base de Lula, mas se o prefeito Cícero avaliar bem, fizer uma boa leitura do cenário, o cenário recomenda que ele esteja no partido desse campo. Num campo que dialogue com a base do presidente Lula, que ganhou aqui na cidade de maneira apertada no segundo turno, por 900 votos, do outro candidato, porém, é uma base onde se pode ainda construir um diálogo, uma base que tem lastro para a gente conseguir dialogar, já que lá na centro-direita isso está meio engarrafado lá. Então, isso é muito mais uma avaliação de quem está na militância política. Eu acho que se o prefeito Cícero avaliar bem o cenário, analisar bem a situação e pensar e construir possibilidades, eu não diria que é uma obrigação para ter o nosso apoio, até porque nós já éramos cidadania e apoiamos ele no Progressistas. E o Progressistas hoje ocupa a vice-governadoria. Então, seria um contrassenso de nossa parte condicionar o apoio ao prefeito Cícero pela sua filiação partidária. Não, o Progressista é nosso aliado e com isso eu não estou nem querendo tirar um prefeito do Progressistas, até porque o Progressista pode fazer o caminho de se integrar à base do presidente Lula ainda, sim, esse ano ou no próximo ano. Porém, o que eu diria se o prefeito analisar bem, com certeza ele está afiliado a um partido estrategicamente a um partido da base do governo, facilita a relação com o governo federal e facilita o diálogo aqui com partidos como o PT, como o PCdoB, PV, Rede de Sustentabilidade e outros desse campo progressista. E me parece que o prefeito tem feito esse movimento, tem feito essa sinalização. Vocês têm sentido isso também? Exatamente. A sinalização, as falas do presidente Jackson Macedo do PT também não são falas que descartam a aliança, né, com o prefeito Cícero Lucena, mas é claro que isso depende muito
de muita construção e de muito diálogo. E passa também, no caso do PT, por exemplo, pela direção nacional. E aí, o que é que vocês do PSB vão fazer, por exemplo, com figuras como o ex-prefeito Luciano Cartacho? Está no PT, está na base do governador João, com indicações no governo João, mas quer ser candidato a prefeito, quer tirar o lugar de Cícero. Então, na verdade, não é uma discussão com o Luciano Cartacho. O Luciano Cartacho foi correto conosco, declarou apoio no segundo turno e tem se comportado como um deputado da base na Assembleia, um deputado que respeita as matérias que o governo manda, que vota com as matérias, que encara os debates mas tem comandado Cícero em favor do governo. E, ao mesmo tempo, a gente não pode, naturalmente, de nenhuma forma, descartar o deputado. Porém, a conversa é com o partido. O deputado Luciano Cartacho deseja ser candidato. E nós não vamos nos meter em economia interna, mas o PT não decidiu nada sobre candidatura própria ainda. Então, nós vamos dialogar com o PT, com o presidente Jackson, com o próprio deputado. E outra coisa, hoje está tudo no nível de pré-candidatura. Então, tem muito diálogo para acontecer. E outra coisa, o prefeito Luciano Cartacho, a preço de hoje, faz parte da base do governador e não declarou apoio a Cícero, assim como tem vereadores da base do prefeito Cícero que também não votaram no governador. Então, isso também a relação pontual. Não consegue ser matemático 100%. Exatamente, não tem como você fechar essa matemática. Existe a relação do prefeito com os vereadores, que é necessária, naturalmente, e o prefeito precisa de uma base boa para ficar sossegado, né, para tocar a sua gestão aqui na cidade, assim como nós também não abrimos mão de ter uma base confortável na Assembleia, com deputados integrados ao projeto do governo, defendendo o governo na Assembleia, e o deputado Luciano Cartacho é um deles. Ô, secretário, por falar em confortável, e aí saindo um pouco do debate eleitoral e indo para a questão da gestão estadual, o governo João II está numa situação completamente confortável em relação à oposição? Vocês se sentem hoje exercendo um mandato e um governo sem oposição ou com oposição que ali não faz tanto arranhão? Olha, tratar desses assuntos é sempre muito melindroso, porque se eu respondesse, não, está muito tranquilo, Luiz, isso ia inflamar a oposição. Nós temos uma oposição que, ao meu ver, numericamente, a gente percebe isso, é menor do que a oposição do governo passado. E, por enquanto, menos barulhenta. Tranquilo. Mas são deputados já experientes, mesmo os deputados de primeira viagem, já têm experiência em prefeituras, em disputas políticas, e outros que já vêm de outras legislaturas também, e que são oposição histórica, né, fazem parte de partidos que construíram uma oposição histórica a esse projeto, então são deputados qualificados. Nós não vamos, de nenhuma maneira, desmerecer a atuação da oposição, até porque a atuação da oposição ela é muito importante e necessária numa democracia, né? Primeiro, para que a gente possa garantir que o governo não se acomode, né? Não fique ali naquele piloto automático, e ao mesmo tempo para garantir o contraponto. Mas e até para fortalecer as qualidades de um governo como o nosso. Mas para além da oposição, você acha que o governo está num momento e numa fase... Aí sim. Se você fazer uma comparação do primeiro mandato no momento mais confortável... Pronto, exatamente. Tirando essa questão da oposição, que eu acho que cumpre um papel importante, eu acho que o governador João Azevedo está no seu melhor momento. E o governo também está, porque nós atravessamos um 2019 muito turbulento, inclusive com a ruptura do PSB que aconteceu em 2019, né? Nós éramos do partido, saímos do partido, toda aquela confusão que a Paraíba acompanhou. Iniciamos 2020 já com a pandemia, e eu estava me lembrando hoje, conversando, não me lembro com quem agora, na hora do almoço, no ato de filiação do governador em 2022, fevereiro, eu acho, 2022, nós estávamos de máscara, entendeu? Então, isso um ano atrás. Então, a gente, basicamente, não foi decretado ainda o fim da pandemia, mas a gente já está numa situação bem mais controlada, né? Então, assim, nós enfrentamos muitas dificuldades. Mesmo assim, conseguimos realizar obras em várias cidades do estado, convênios com praticamente as 223 prefeituras, acho que uma ou duas que não conveniaram com o estado. Chegamos em todas as regiões e isso foi fundamental, inclusive, para a nossa vitória em 22. E o governador vira o ano no melhor momento, presidente do consórcio Nordeste, representando os governadores, experimentando aí, colher os frutos do que plantamos aí em relação a obras, inaugurações e por aí vai. E também no momento político em que ele está cada vez mais experiente e mais
cada vez mais vontade de tocar esse processo de articulação política e consolidar o governo e o PSB. Né? Mas você traduz essa sua fala também especificamente para a sua pasta, ou seja, para a relação do governo do Estado com os servidores públicos estaduais? Quais são os desafios de algumas categorias? A gente tem acompanhado algumas categorias cobrando, seja nomeação de concursados, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, perguntar especificamente sobre isso, cobrando database, enfim, reajuste salarial. Qual é você também transfere esse cenário ou, no caso da administração, tem ali alguns pontos ainda de divergência? Veja bem, na verdade, essa é uma linha tênue, essa questão aí da folha de pessoal do Estado. Por quê? Porque o Estado, todo mundo acompanhou, do ano passado para cá, perdeu mais de 1 bilhão e 200 milhões em receitas por conta daquela questão, principalmente do ICMS, dos combustíveis e da energia, que por uma medida eleitoreira do governo anterior acabou sendo aprovada no Congresso Nacional. Fez com que os estados diminuíssem a sua alíquota, isso fez com que o Estado perdesse a arrecadação. E toda medida que nós tomamos em relação a reajuste, PCCR e tudo mais, fica de maneira permanente na folha. O governo precisa fazer um estudo de médio e longo prazo para garantir que o Estado suporte aquela inclusão de benefícios a servidores. Você quer dizer que essas medidas tomadas por Bolsonaro são responsáveis pelo governo não ter condições de dar reajuste ao servidor? Em certa medida, sim. Em certa medida, sim, porque fez com que a gente tivesse que frear determinadas... Não só aumento a servidores, né, mas investimentos e tudo mais. Lógico, você tem que ter também um controle maior das contas públicas para que o Estado continue, inclusive, sendo rating A no Tesouro Nacional, com a capacidade de endividamento que nós temos, inclusive sendo um dos menores endividamentos do país, para que o Estado continue com sua gestão fiscal sendo não só premiada, mas dando a capacidade ao Estado de ter essa tranquilidade para pagar em dia fornecedor, pagar em dia servidor e por aí vai. Agora, entre pagar em dia o servidor e garantir aumento, PCCR, isso precisa de um estudo maior para que a gente possa agora, com a virada de 2023, com as perspectivas que existem em relação a novas receitas, a gente possa ver qual o impacto disso nos próximos meses, nos próximos anos, na folha de pagamento e, a partir disso, tomar decisões. Por isso que não foi tomada nenhuma decisão em relação a reajuste. E isso não chega a ser um ponto de conflito. Existe uma negociação permanente. Eu mesmo recebo categoria lá representação de categorias lá da SEAD praticamente todos os dias. Outros secretários também recebem. Isso é um processo de estudo e de avaliação para que a gente possa tomar a melhor decisão. Ô secretário, quando o governo fala, quando o governo faz essa... com orgulho, inclusive, ostenta o dado e o número de que o governo é um dos estados do país com melhor equilíbrio fiscal, o servidor ou algumas categorias podem dizer o seguinte: olha, tá vendo? Tem dinheiro para pagar e não paga. Ou seja, aquilo que seria positivo acaba sendo... porque o TEM é o imediato, Luiz. O TEM, tudo bem, você tem uma disponibilidade hoje, mas a folha de pagamento é em abril, é em maio, é em junho, é em 2020, é em 2024, é em 2025. Então, o que é que acontece? Foi exatamente por pensar assim que alguns estados atrasaram o salário do servidor. Teve estado parcelando. Aqui na Paraíba, o servidor já teve que fazer empréstimo para receber salário, exatamente por conta desse descontrole. E se tem uma coisa que o governador João Azevedo, isso eu digo porque eu acompanho de perto, não é fala porque eu sou auxiliar do governador, eu acompanho de perto. Se tem uma coisa que o governador João Azevedo acompanha de perto, é essa questão da gestão fiscal, para garantir que o Estado tenha a condição necessária de não atrasar a folha, isso é importante, pagar em dia seus fornecedores e garantir que o serviço continue, né? Qual é o tamanho da folha hoje? Quanto é que o Estado tem que despender para poder pagar uma folha por mês aqui no Estado? Então, nós temos 120 mil servidores. Ao todo, efetivos e prestadores e comissionados? Prestadores e fora também os aposentados que o Estado, como todo mundo sabe, tem... A PBPrev, ela não se paga sozinho. O Estado dá suporte, certo? Mensalmente isso chega a 350, 400 milhões de reais por mês. 400 milhões de reais por mês. Nós estamos com comprometimento. O Estado, eu até peguei esse dado com o secretário Letácio, da CGE no final de semana, de cerca de 55%. O Estado que eu digo contando, inclusive, os demais poderes, não só o Poder Executivo. O Estado como um todo, né? Poder Judiciário, Poder Legislativo, Ministério Público, Tribunal de Contas e tal. Comprometimento de 55,30, mais ou menos. Ainda tem a margem é 50. O limite é 60, né? O prudencial fica ali 57, 58. Mas... Quais são as categorias que você vislumbrando num cenário
ainda melhor de receita, seja das compensações prometidas pelo governo federal, seja de uma melhoria mesmo na questão da receita arrecadada aqui. Quais são as categorias que estão ali na fila primeira ali do governo para reajuste? Ano passado o governador deu um reajuste linear, né? Para todas as categorias, porque todas são categorias importantes, algumas com atividades mais complexas, né? A exemplo da segurança pública, saúde, por aí vai, e outras com atividades importantes, não tão complexas, mas importantes também para que o Estado funcione. Na verdade, todas as categorias merecem. Seria ruim de minha parte citar uma categoria que mereça mais do que outras, né? Nós temos os auditores fiscais que cuidam da arrecadação, né? Fazem com que o dinheiro entre. Nós temos a segurança, que é importante, como eu disse, saúde e outras categorias. Todas merecem. Agora, o fato de merecer e do governo reconhecer que merece, isso eu falo aqui tranquilamente, não nos dá a condição ainda de dizer, não, vai ser dado o aumento e está resolvido. Porque isso precisa ser, como eu disse, bem pensado, bem trabalhado e bem estudado. Pra você ter uma ideia, eu faço parte também do grupo de secretários de administração, secretários de Estado, e a gente atualizou esse dado da Folha. Esse dado eu tenho, porque é bem recente, porque foi agora do final de semana. E nós atualizamos também os estados que deram aumento aos servidores. Apenas 4 estados deram aumento esse ano aos servidores. Os outros estão todos em estudo, que é o status que está a Paraíba também, em estudo, exatamente porque todos estão aí tentando compreender para onde vai dar esse cenário econômico do país, que impacta diretamente também nas finanças estaduais, para poder tomar qualquer decisão. Tá, vamos falar sobre concurso público, mas rapidinho a gente vai para o intervalo comercial, 1 minutinho só, e a gente volta conversando aqui com o secretário de Administração do Estado da Paraíba, também presidente do PSB aqui em João Pessoa, Tibério Limeira, 1 minutinho só, e a gente retorna aqui.